Nesse instante, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 1. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto sagrado: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cindi-vos de toda a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Vamos, mais uma vez, suplicar ao Senhor que Ele nos dê iluminação para que possamos compreender a palavra dEle. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra lida e nesse momento carecemos muito, muito, Senhor, que o Senhor nos ilumine, visto que em nós, por natureza, não há capacidade de aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco, mas confiamos que o Teu Santo Espírito, o Senhor, nos ilumine, Senhor, nessa noite. Tanto aquele que fala, irá falar da Tua palavra, irá instruir o Teu povo, como aqueles que ouvirão, precisam dessa iluminação, Senhor. Por isso nos ajuda, que o nosso coração possa ser sacudido pela Tua palavra e que nós venhamos sair daqui diferentes de como entramos. Não apenas com mais uma informação, mas transformados pela Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e amado. Amém. Irmãos, nós vivemos nesses tempos e nesses dias uma crise muito grande de liderança. Talvez você associe essa crise de liderança, como é comum nos dias de hoje, à própria crise que sofremos em relação à masculinidade nos dias de hoje. Sim, é verdade que a gente vive uma crise de masculinidade. Ao ter a oportunidade de andar nas igrejas na capital, por estar estudando lá, eu tenho visto e percebido como as igrejas presbiterianas têm sofrido com essa crise, visto que a igreja presbiteriana, a liderança dela é sempre composta de homens. Muitas igrejas, então, carecem de pessoas que até mesmo se candidatem ao oficialato. Isso é muito claro, isso é palpável, nós vemos isso. No entanto, meus irmãos, a crise ela é muito mais profunda do que uma crise de masculinidade ou de liderança. Porque essa crise ela é fruto de um mundo ensimesmado. Por isso nós sofremos, então, uma crise de liderança. Visto que, como eu disse anteriormente, a liderança é sinônimo de serviço, de autonegação, abnegação. Daí a crise de liderança. E por falar em sofrimento, sofrer a crise, temos no sofrimento, muitas vezes motivos para nos tornarmos mais e mais egoístas. Quando sofremos, a nossa tendência é encontrar, então, motivos ou justificativas para assim se mesmar. Não é verdade? Olha, eu estou sofrendo, me deixa aqui quieto no meu canto, porque eu tenho o direito de ficar aqui olhando para o meu próprio umbigo. Afinal, eu estou sofrendo. E por causa disso, nós fechamos o nosso mundo. E o contexto desse texto é justamente esse: sofrimento, perseguição, ostracismo.
E Pedro, então, olha para essa igreja que sofre, que é perseguida, que sofre rejeição da sua sociedade, e então procura encorajar a igreja como um todo, como um todo. Nós vemos então que na semana passada, após instruir a igreja de como lidar com o sofrimento, como passar pelo sofrimento de forma firme e constante, fiel ao Senhor, nós vemos então Pedro dizendo para a igreja perseguida, ou a igreja da Ásia Menor, que o julgamento viria primeiramente sobre a igreja. É uma ameaça. É uma ameaça. Tomem posição. A partir do momento que Deus irá julgar o mundo, temos que saber que Ele começará o julgamento pelo próprio povo de Deus. Então Pedro se volta para a igreja, como eu disse, e especialmente aos líderes dessa igreja e aos jovens. E aí, irmãos, a gente pode colocar todo mundo num balaio só. Está se dirigindo para a igreja inteira. Visto que a igreja sempre é composta de líderes e liderados. Nunca vai mudar isso. E qualquer relação social, sempre haverá essa dinâmica de líderes e liderados. Daí que nós podemos apreender, embora aqui nós não tenhamos presbíteros em exercício, porque eu sei que tem presbíteros aqui, todos nós, em alguma medida, somos líderes e liderados. Daí a justificativa de aplicar o ensino do texto, pensando não apenas a presbíteros, ou a jovens, mas a todos nós, como igreja. Pedro, então, ele quer orientar a igreja de Cristo como viver de acordo com princípios. Mas há um ponto muito interessante nesse ensino. Porque Pedro não faz isso de forma legalista. Antes ele faz de forma evangélica. Ele faz, ou ele dá ordens, calcada ou olhando para Cristo, encontrando no Cristo, no Senhor, no Supremo Pastor, motivos para que essa igreja trabalhe e funcione de forma clara e eficaz, numa unidade que glorifique ao Senhor. Para isso, então, meus irmãos, eu queria propor o tema do nosso sermão, que diz assim: encontrando esperança no Supremo Pastor, orientações para uma igreja peregrina. E Pedro faz isso de duas formas. Ele primeiro diz, do verso 1 ao verso 4, aos líderes, que eles deveriam liderar, então, da forma como Deus deseja. E no verso 5, ele orienta, então, a igreja, ou aos jovens da igreja, ou os liderados da igreja, que eles se submetam na forma como Deus deseja. Bem, dito isso, olhamos para o texto mais uma vez. E aí a gente vê, então, a partir do verso 1, Pedro iniciando a sua instrução, se dirigindo à igreja como um todo. Mas, veja, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Ele está falando com a igreja de forma geral. Entre vós, ele está qualificando os presbíteros que vivem entre vocês. E ele espera que, ao se dirigir à igreja, os líderes da igreja também ouçam a instrução. E ele não faz isso de forma autoritativa, ele faz se aproximando, ele se coloca no mesmo patamar que os presbíteros. Veja, Pedro era um apóstolo, mas ele diz, olha, eu sou presbítero igual vocês, eu lidero, eu sou um ancião, eu também lidero como vocês. Por isso ele diz, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros como eles. Mas quem são esses presbíteros, meus irmãos? Quem são esses homens? Vocês devem saber, ou se não sabem, eu estarei falando agora, obviamente, que o presbítero é uma palavra que remete a um termo parecido com o ancião. É uma referência aos homens mais maduros, aos anciãos. Israel sempre foi liderada por anciãos. E na igreja, no Novo Testamento, a igreja foi liderada por anciãos também, homens maduros. E esses homens, eles eram escolhidos a priori por apóstolos. Nós vemos então o apóstolo Paulo dirigindo Timóteo, dando a ordem a Timóteo para que ele fosse a algumas igrejas constituírem presbíteros, líderes. A Tito, as igrejas de Creta, vá para Creta, constitua presbíteros. Porque esses homens então eram os líderes da igreja primitiva. Nós vemos então no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, os presbíteros tomando decisões juntamente com os apóstolos. E, embora o termo presbítero possa ser traduzido como ancião, como eu acabei de dizer, a ideia era que essa pessoa escolhida não apenas fosse velho, tá, ou de idade,
mas que ele fosse maduro espiritualmente e fosse capaz de instruir o povo de Deus na doutrina dos apóstolos. Em Atos, capítulo 20, verso 28, diz assim, a ordem de Paulo aos presbíteros de Éfeso. O apóstolo Paulo diz assim para eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispos aqui nós podemos traduzir também como supervisores. Para quê? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Nesse texto nós vemos que Paulo diz aos presbíteros que a função deles era supervisionar. E que, veja, embora eles fossem escolhidos pelos apóstolos ou pela igreja local, o apóstolo Paulo afirma que eles foram escolhidos e colocados ali pelo Espírito Santo, pelo Senhor da igreja. No entanto, meus irmãos, voltando ao texto, Pedro não está falando como alguém que se impõe, como eu disse anteriormente, mas que é igual. E ele espera ser ouvido por causa disso. E para se aproximar mais ainda, Pedro afirma ser uma testemunha do sofrimento de Cristo e da glória que há de ser revelada, como está aí no verso 1. Veja, para consolar aquela igreja, uma igreja que sofria, uma igreja que padecia, Pedro, então, afirma ser uma testemunha do sofrimento do Senhor daquela igreja. E que da mesma forma que ele havia presenciado o sofrimento do Senhor daquela igreja, ele também havia testemunhado a glorificação do Senhor daquela igreja. Ele já tinha presenciado e ele era também participante da glória do Senhor, do Cristo que sofreu e que era Senhor daquela igreja. Ele diz, olha, eu testemunhei, o nosso Senhor sofreu e também foi glorificado. E vocês são ovelhas desse pastoreio. Veja, o tema sofrimento e glória é visto em toda a carta, toda a primeira carta do apóstolo Pedro para aquela igreja que sofria. E o apóstolo Pedro vai fundamentar, então, as suas instruções à luz dessa verdade. Sofrimento e glória. Por isso ele começa, então, dizendo, olha, o Senhor também sofreu e também foi glorificado. E eu fui testemunha disso. Eu sei que vocês são igreja dele. Assim, da mesma forma que essa igreja sofria como seu Senhor, eles também poderiam esperar uma glória presente por meio de seu cuidado do Senhor, e também de uma glória futura por meio da glorificação, tão ansiada pelos crentes. Mas, meus irmãos, no verso 2, o apóstolo Pedro diz que eles deveriam, então, cuidar do rebanho que pertencia ao Senhor, segundo a vontade de Deus, ou como ele diz, como Deus quer, está aí no verso 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, como Deus quer. E antes de prosseguir com a instrução, agora propriamente entrando nas ordens apostólicas, eu queria enfatizar isso mais uma vez, irmãos. Que antes de qualquer coisa, esses ensinos não são aplicáveis apenas a presbíteros, mas toda forma de liderança constituída no meio do povo de Deus. Ele é aplicável a relacionamentos de irmãos, de um irmão com outro, seja também no relacionamento, no casamento, marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, irmãos mais antigos da igreja com os mais novos, porque de alguma forma há uma hierarquia assim de conhecimento. Essas verdades não podem ficar apenas ao ouvido de presbíteros, porque a palavra de Deus é aplicada. Nós podemos esticar essas verdades para que elas possam nos atingir. E a ideia é justamente que os líderes, então, ao pastorear os seus liderados, deveriam, então, suprir as necessidades espirituais do rebanho, que pertence a Deus. A palavra que o apóstolo Pedro usa aqui para rebanho, no grego ela é usada no diminutivo, e traz a ideia de um rebanhozinho. Ele quer mostrar que isso é algo precioso, é algo carinhoso. E justamente para mostrar a preciosidade com a qual os líderes deveriam cuidar das ovelhas que pertenciam a Deus. Cuidem das minhas ovelhinhas, é isso que Pedro está falando. Cuidem das ovelhinhas do Senhor. Aquelas que foram compradas, não com dinheiro, como ele já disse anteriormente, mas com o sangue precioso de Cristo. Por isso ele diz que eles devem servir não como eles querem, mas a tradução mais fiel a esse termo, como Deus quer, é como Deus. Sirvam as suas ovelhinhas assim como Deus serve.
Essa é a tradução mais literal. E o maior exemplo, irmãos, de como Deus nos serviu foi a cruz de Cristo, onde Ele suportou a miséria de nossos pecados por amor de seu povo, para que nós tivéssemos vida. E aqui, irmãos, como eu disse no capítulo 95, no Salmo 95, nós não podemos entender que as coisas faladas nas Escrituras são referente apenas às nossas necessidades, visto que aqui Pedro está mostrando que a referência do nosso cuidado para com o próximo, com os nossos liderados, não é a necessidade ou a qualidade daqueles que nós servimos. A referência, o motivo do nosso serviço é o próprio Senhor. Nós devemos fazer como Deus. Veja, eu sei que todos nós temos dificuldades, necessidades, e muitas vezes até qualidades, e fica fácil servir alguns irmãos que são bons, que têm talentos, que têm a facilidade de ser obediente, mas a referência não é a qualidade do rebanho. Nós devemos servir como Deus, como o Senhor nos serviu. Quem nós éramos quando o Senhor nos serviu, irmãos? Ele achou alguém muito bom aqui? A referência, então, é aquilo que recebemos do próprio Deus. E nós não recebemos nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Para isso, então, irmãos, Pedro segue qualificando a forma que devemos servir. Ele diz, então, ele faz 3 instruções, como sai no verso 2 e no verso 3. A primeira instrução que Pedro diz é: nós não devemos, então, servir ou pastorear por constrangimento, mas espontaneamente. Segundo é sem ganância, mas de boa vontade. E a terceira forma de como nós devemos pastorear ou servir, não como dominadores, mas como exemplo. Primeiro, Pedro não quer que ninguém sirva por obrigação ou compulsoriamente, é o termo que também pode ser usado. Porque se nós servimos por obrigação ou compulsoriamente, nós nem podemos chamar de serviço, mas de escravidão. Um escravo serve compulsoriamente. Outro ponto que Pedro quer ressaltar é que aquele que serve o outro, ele não deve fazer sem refletir no que está fazendo. Aquele que está servindo não deve fazer de forma desapercebida ou de modo automático, mas antes deve servir refletindo no que está fazendo, porque servir a Cristo ou servir o corpo de Cristo é algo nobre, pensando nisso. Em um contexto de perseguição, meus irmãos, é claro que essa ordem faz sentido. Em tempos como o de Pedro ou como o nosso, a simples obrigação não sustentaria esses homens à frente do rebanho de Deus. Primeira investida do inimigo de perseguição, todos eles correriam se fosse por obrigação. Quer ver um exemplo muito interessante? Considere, por exemplo, a relação dos pais e dos filhos. Veja, embora tenhamos leis que nos obriguem a gente a dar o mínimo de cuidado para os nossos filhos e coisas dessa natureza, ninguém serve, porque ter filhos é servir. Ninguém serve crianças porque tem um contrato com ela, ou porque tem uma obrigação legal. Você não pensa na obrigação legal que você tem diante do Estado quando você está servindo o seu filho. Quando você levanta de madrugada para limpar os seus filhos. Você não faz isso. Mas você faz de forma espontânea, refletida, porque você sabe que ali está uma criança que depende de você. Você não pondera contratualmente. No casamento é a mesma coisa. Embora saibamos que o casamento ele passa no quesito contrato, todos nós fazemos contratos de casamento no cartório, o que sustenta um casamento hoje não é um contrato legal, mas a forma refletida e consciente de como servimos e lutamos pelos nossos casamentos. E Pedro está dizendo, olha, vocês não devem fazer isso por obrigação. Vocês não devem servir uns aos outros porque há uma obrigação legal sobre vocês, ou vocês são constrangidos por isso, mas é porque vocês refletiram e como forma de resposta à graça de Deus, agora vocês o fazem de forma espontânea. Não façam isso por obrigação.
A segunda ordem de Pedro, ele diz que nós não devemos servir buscando algum tipo de recompensa. Ele diz, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja, meus irmãos, agora falando diretamente ou em relação aos presbíteros, né? É claro que nas Escrituras nós vemos a licitude para que o obreiro cristão seja remunerado. Isso está claro nas Escrituras. Há inúmeros versículos que tratam disso. 1 Timóteo 5,17 diz assim, olha, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E aí no versículo seguinte, Paulo cita as palavras de Jesus, onde ele diz, o trabalhador é digno de seu salário. Ou seja, há licitude nas Escrituras para que o obreiro, ou oficial, ou aquele que serve, seja remunerado. Não é algo ilegal. No entanto, já naquele tempo, nós vemos pessoas servindo a comunidade cristã, vendo na piedade uma forma de lucro, como o próprio apóstolo Paulo ele já combate naquele tempo. Mas Pedro aqui, irmãos, não está combatendo nenhum tipo de ganha-pão dos pastores. Não é isso que Pedro está fazendo aqui, tá? O que Pedro está combatendo é o serviço pautado na mesquinharia. Porque é isso que quer dizer sorte da ganância. Olha, não sirvam pautados na mesquinharia. Não sejam mesquinhos no serviço. Mas talvez você possa estar perguntando assim, olha, isso não tem nada a ver comigo porque eu não recebo para trabalhar na igreja. Tá? Você pode estar se perguntando assim, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não ganho nada, eu estou aqui de forma voluntária, sempre aqui. Já que você não é remunerado, né, para a igreja, para servir na igreja. Mas, irmãos, pare para refletir. Quantas vezes você já condicionou o seu serviço ao próximo? Ou a outra pessoa? Esperando ser recompensado por algo em troca? Quantas vezes você condicionou o andar com alguém, o ouvir alguém, ou ter amizade com alguém, ou servir mesmo, esperando a recompensa? Isso não é incomum. Veja, o que eu vou fazer lá? O que eu ganho com isso? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou na igreja no domingo pela manhã? O que eu vou ganhar? A gente fica calculando. A gente fica calculando o que eu ganho, o que eu perco. O que eu vou... veja, eu não tenho nada em comum com o Alexandre. Por que eu vou fazer amizade com ele? O que eu ganho com isso? Ele nem gosta do Fluminense? Eu vou ser amigo do cara? Pior, ele é Flamengo ainda. Não ganho nada, né? Brincadeiras à parte, a gente faz esse tipo de cálculo para se relacionar com as pessoas. Isso é mesquinharia, meus irmãos. E é justamente isso que o apóstolo Pedro está combatendo em relação aos líderes. Olha, vocês não devem servir aos membros, às ovelhas, buscando recompensas. E isso reflete, meus irmãos, esse tipo de atitude reflete o secularismo, ou a forma mundana de pensar, que já é visto muito comumente na igreja. Porque muitos cristãos agem como o mundo, pensam como o mundo e pior, irmãos, sentem como o mundo. Porque calculam, fazem esse tipo de cálculo. Isso é trágico, pois eles vivem como se nunca tivessem conhecido algo mais valioso do que seu próprio umbigo. Veja, um cristão que serve o outro, pensando no que vai ganhar, ele ignora o que Cristo é para ele. Irmãos, e assim pode ser a sua dificuldade em servir os outros. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de servir, de andar uma milha, de ser paciente com o outro, justamente porque os seus olhos não conseguem ver além do seu próprio umbigo. Não sejam mesquinhos. Como eu disse hoje pela manhã aqui, normalmente desejos mesquinhos, eles ficam mais expostos quando as nossas expectativas em relação ao outro não é alcançada. E a gente percebe o quão mesquinho é o nosso desejo. Olha, eu condicionei e aí agora não chegou no patamar que eu desejava e aí eu percebo, nossa, não dá para andar com esse cara aqui ou com aquela pessoa, não dá para servir, porque ele não faz o que eu quero, uai. E ele é mesquinho, irmãos, porque o nosso serviço não tem a ver com a necessidade do próximo. E muito menos
tem a ver com a glória de Deus. Ele é mesquinho porque nós usamos as necessidades dos outros ou a situação dos outros para nos satisfazer. E é só assim que a gente se relaciona com as pessoas. E Pedro está combatendo isso na igreja. Porque eles estão sofrendo. No sofrimento, irmãos, nós encontramos justificativas plausíveis, inclusive até, olha, piedosas, para sermos mesquinhos. Afinal, eu estou sofrendo. Pedro está dizendo, não sirvam de forma egoísta, mas estejam satisfeitos em Deus. E só assim vocês servirão prontamente. Veja, sem calcular ganhos. Façam de boa vontade. Vocês têm motivos para servir uns aos outros. E, meus irmãos, pensar dessa forma nos dá força para servir. Seja os nossos filhos desobedientes, seja os nossos liderados que não fazem conforme nós gostaríamos. Isso dá força, porque nós não servimos agora à luz da qualidade deles, mas à luz de Cristo. Isso nos dá força. E a terceira ordem de Pedro, ele diz aos presbíteros ou aos líderes, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Terceiro modo que Pedro diz é que nós devemos servir então de forma exemplar. Pedro primeiro combate o serviço ignorante, desapercebido. Depois ele combate o serviço ganancioso, o serviço calculista, mesquinho. E agora ele então vai combater o serviço tirânico, aquele ditatorial, né? Veja, a gente não está negando que Cristo instituiu presbíteros e liderança na igreja, e nós não estamos negando que eles foram revestidos de autoridade para guiar, instruir e disciplinar a igreja. Tá? A gente não está negando nada disso. Como nós lemos anteriormente, ou eu recitei aqui, os presbíteros são constituídos pelo Espírito Santo para governar a igreja. No entanto, sabemos que a liderança ou o poder, principalmente no contexto aqui, pode muito facilmente se degenerar em tirania. E a tirania, ela acontece quando nós impomos aos nossos irmãos o quê? A nossa vontade. E esquecemos que aquele que lidera deve liderar em nome de Cristo, instruindo sobre a vontade de Cristo. Veja, como isso deve ser aplicado, ou deve ser lembrado que nós podemos ser tirânicos até mesmo no nosso lar. Porque às vezes a gente só quer fazer o que a gente quer. A gente esquece que a gente deve liderar a nossa casa de acordo com a vontade de Deus. Às vezes é só capricho. É só capricho. Esquecemos que devemos instruir, andar, liderar, servir sempre de acordo com a vontade do Senhor. E veja, irmãos, dominar é contrário de dar o exemplo. Visto que na ideia de domínio, o líder tira proveito da ovelha se servindo dela. Mas no exemplo, o líder serve para que a ovelha o imite. Eles devem ser, como diz o termo grego, ser exemplo, a palavra grega para isso é tupos, ou tipos, que é uma forma de marcar com um golpe e causar uma impressão. Ou seja, o líder deve ser um tipos. Da onde vem a palavra, a gente usa a palavra tipo, né? É algo que é como se fosse um ferro que marca e causa uma impressão no outro. Ele deve ser exemplo, ele deve marcar, ele deve dar o exemplo para que outros o imitem. E mais uma vez, devemos lembrar que o nosso serviço não pode ser como queremos, mas no modo de Deus. Mas, no entanto, meus irmãos, há nessa porção aqui um ensino muito valioso acerca de um termo aqui. A tradução literal desse verso, do verso 3, é que esse termo, o rebanho que vos foi confiado, pode ser traduzido como não dominando sobre os lotes. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Olha, em vez de você ler o rebanho que vos foi confiado, vocês não devem dominar sobre aqueles que vos foram confiados, vocês não devem dominar sobre os lotes. O lote traz uma ideia de um sorteio de uma porção de terra, que os imperadores romanos faziam
quando eles conquistavam territórios, eles sorteavam os lotes e davam aos soldados que lutaram como forma de prêmio. A ideia é que a igreja de Cristo, ou seja, aquela porção da igreja, é uma concessão de Deus. É uma concessão que Deus dá para a liderança cuidar daquela porção de terra. É Deus quem dá, conforme a sua vontade. E isso, irmãos, traz grandes implicações para o trato que devemos ter com os nossos irmãos, visto que nós não escolhemos com quem nós vamos nos relacionar na igreja. Você escolheu o tipo de filho que você queria ter? É porque Deus dá conforme Ele acha melhor. É a mesma coisa, a igreja é também assim, você não escolhe o tipo de irmão. É porque esse lote pertence ao Senhor e Ele dá conforme Ele quer. Agora, imagine um ambiente de trabalho. Você está lá para desempenhar sua função conforme estabelecido o contrato de trabalho. E após alguns dias você recebe uma ferramenta, uma nova ferramenta que ninguém sabe usar, difícil de usar inclusive. Essa ferramenta é extremamente valiosa e de manuseio complexo. Essa ferramenta também, irmãos, custou milhões para a sua empresa. Milhões, milhões. No entanto, a você foi concedida a oportunidade de trabalhar com ela, mas veja, ela não é sua. Você trabalha com ela, você se serve dela, mas ela não é sua. Mesmo que você enfrente dificuldade para manusear aquela ferramenta nova, que é caríssima, você não tem o direito de pegar ela e zunir ela na parede. Você não pode fazer isso. E muito menos você pode usar da forma que você quer. Há um manual, há uma forma de usar correta, porque ela não te pertence, ela não foi adquirida por você. Você está ali para cumprir a sua função, não para satisfazer os seus desejos. Imaginou a situação no trabalho? Agora, aplique isso ao convívio com aqueles por quem Cristo derramou seu sangue. Você não tem direito, irmão, de tiranizar ou se servir em benefício próprio na convivência com seus irmãos, porque foi Cristo que morreu por ele, o Supremo Pastor. Por mais que essas pessoas sejam difíceis de lidar, você não tem direito de se livrar dela, porque ela não te pertence. Ou por mais prestativo que essa pessoa seja, você não tem direito de usá-la como você bem quer. Você deve usá-la da forma que o Senhor assim o determinou. Se é que você pode usar alguém. Pedro, então, irmãos, segue a sua instrução como uma promessa de recompensa no verso 4. Mas sobre ele nós vamos voltar daqui a pouco. E aí no verso 5, ele continua a sua instrução à igreja, se dirigindo àqueles que então são liderados. E a ordem é, se submetam como Deus deseja. O texto diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. E a ideia aqui é simples, irmãos. Você que é mais novo, você que é liderado, se submeta ao mais experiente. É isso. É claro. Não tenho o que fazer aqui. Simplesmente a ordem é essa. Porque seria impossível, num contexto de luta e perseguição, uma igreja subsistir se eles se degladiassem entre si. Seria impossível os líderes liderarem se os liderados não se submetessem. E aí nós vemos no verso 17 do capítulo 13 de Hebreus, a ordem. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Nós lemos aqui na liturgia. Como quem deve prestar contas. Para quê? Para que o líder não sofra, não faça gemendo, mas com alegria. Porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, vocês não vão ganhar nada fazendo os líderes sofrerem, visto que eles são colocados ali para que vocês possam ser servidos deles. E o termo sede submissos é justamente isso. Não criem resistência à liderança daqueles que foram colocados sobre vocês. Se abram, facilitem, ajudem, porque eles vão ser cobrados por Deus, eles precisam cuidar de vocês. Mas Pedro, mais uma vez, ele quer equalizar a situação. Ele fala rapidamente aos liderados, e agora ele se volta mais uma vez à igreja de forma geral. Quando ele diz, mas no trato, agora, no relacionamento do liderado e do líder, no trato que nós devemos ter uns com os outros, vocês devem cingir-se de toda a humildade. Mas o que Pedro quer dizer com isso?
que Pedro está dizendo é que nós devemos nos vestir de um vestido preso com um nó. Uma espécie de avental usado pelos escravos daquela época. Ele não fala humildade aqui, ele fala o nome desse tipo de vestido. E você consegue lembrar um certo homem que, certa vez, se vestiu de traje dessa forma, se ajoelhou diante de pecadores e lavou seus pés? Vocês conseguem lembrar disso? Porque o próprio Senhor Jesus se cingiu desse vestido para lavar pés de pecadores. O texto diz, em João 13, do capítulo 13, verso 4 e 5, diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Veja, esse tipo de sentimento que nós devemos ter diante uns dos outros. Sabe por quê, irmãos? Por mais bom, por mais performático que você seja, por mais qualificado que você possa ser diante de qualquer outra pessoa, aqui no convívio entre irmãos, seja de líder e liderado, todos nós somos escravos de Cristo. E não existe mais escravo e menos escravo. Escravo é escravo. Por isso nós devemos cingir. Agora pense comigo, o sentimento que nós devemos ter, assim como o Senhor também teve. Agora você imagina o Senhor Jesus entrando numa sinagoga para ouvir um rabino. Porque é isso que ele fazia. Nós vemos no Evangelho de Lucas. Parece que cada capítulo Jesus entra numa sinagoga para ouvir uma criatura ignorante acerca do ensino que ele mesmo é o Senhor. E ele se servia desses homens. Olha a humildade de Cristo, meus irmãos. Nós vemos no Evangelho de Lucas o tempo todo. Eu estou falando do Evangelho de Lucas porque eu estou lendo ele agora. Então estou lembrando aqui. O tempo todo, o Senhor Jesus se retirando para orar. Imagina o Criador do universo, aquele que, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Ele se retirava para orar humildemente, porque ele necessitava do cuidado do Pai dele. Imagina Jesus sendo instruído por seus pais, José e Maria. E eu estou aqui cogitando, obviamente, pedindo a bênção de seus pais. Porque Jesus era um exemplo como filho. Esse era o Senhor. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, na tratativa que vocês têm uns com os outros, vocês devem se cingir de humildade como Cristo também o fez. Mas se os jovens deveriam se submeter, a igreja toda deveria se vestir de humildade, irmão, e se comprometer em manter a unidade do corpo de Cristo. E o motivo que o apóstolo Pedro dá é esse, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Irmãos, a soberba reside naquele que se considera superior ao que realmente é. Isso é soberba. E a razão pela qual Deus se opõe ao soberbo é justamente porque diante de Cristo ninguém tem o direito de se elevar acima dos outros. E por que ele está se referindo aos jovens e ele dá essa ordem? Veja, não é incomum esse sentimento na juventude, nos adolescentes, ou naqueles que não têm tanto conhecimento, porque tanto o jovem quanto, por exemplo, um novo convertido, ele tem a tendência de simplificar as coisas, porque ele não tem conhecimento. Ele sempre se sente superior ao outro. Eu lembro quando eu era jovem, recém-convertido na igreja, e eu tocava instrumento, tocava violão, né? E me irritava muito o fato de as pessoas não se dedicarem como eu. Nossa, meu Deus. Ninguém faz, ninguém quer ensaiar. Eu toco o tempo todo e ninguém, coisa e tal, e reclamava. Depois, com o tempo, meus irmãos, eu percebi que eu era jovem, obviamente, que aqueles que tocavam tinham coisas para fazerem, além de tocar, eu só fazia isso. Aí comecei a perceber que eu simplificava demais as coisas. Mas o balde de água fria não foi essa percepção. A percepção foi justamente quando um amigo meu, ele ouvindo as minhas lamúrias e vendo a minha soberba, obviamente, me chamou no canto e falou assim, Renato, por que quando você não fosse comparar, já que você é tão bom assim, você não se compara com Cristo? Aí você
você vai ver quão miserável você é. Aquilo ali realmente acabou com a minha soberba, né? Eu percebi que eu não era nada. Talvez um mais assíduo ao ensaio, mais nada que isso. E o sintoma da soberba é justamente a desconsideração ao outro, ao próximo. Você desconsidera qualquer nuance, você desconsidera e você olha apenas para você mesmo. Mas o ponto de Pedro aqui, irmãos, ao colocar esse provérbio, porque ele está citando um provérbio, é que esse outro que você está desconsiderando não é o seu amigo, ou não é o seu irmão em Cristo, ou não é o seu líder. O outro que você está desconsiderando aqui é o próprio Deus. Não é um outro qualquer. Porque diante do Senhor, ninguém é nada. Uma das exigências de Deus ao seu povo é que eles andem em humildade, irmão. Porque o povo de Deus sempre está diante de Deus. Miqueias 6,8 diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. E aí, irmãos, nós vemos então mais uma vez que a referência para essas ordens não é a igreja, não é o bom funcionamento dela, não é o crescimento dela, não é o bem-estar da igreja, mas é o próprio Deus. A referência para que os irmãos se tornem humildes, embora a humildade gere todas essas coisas, crescimento, amadurecimento, bom funcionamento da igreja, a referência não é a igreja, é o próprio Deus. Vocês devem se submeter uns aos outros, cingivos de humildade. Vocês devem abaixarem a bola de vocês. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Porque estamos diante de Deus, no qual todo homem não passa de pó. Assim, irmãos, essa pessoa, ou a pessoa que se ensoberbece diante do outro, do seu líder, ou do seu irmão, ele se coloca justamente em oposição ao próprio Deus, que constituiu, selecionou e comprou esse povo. Daí, irmãos, eu queria dar uma dica muito prática, como eu recebi desse meu amigo. Quando a tentação da comparação vier, se compare a Cristo. Porque uma coisa é comparar um prédio com o outro, né? Você fala assim, eu tenho um prédio de 8 andares, um prédio de 15 andares. Nossa, tem uma diferença. Agora compare o prédio com o céu, a altura. Você vai ver que é isso, essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Caminhando para o fim, voltemos então os nossos olhos ao verso 4. Pedro então não dá instruções por dar. Ele sabe que aquela igreja está sofrendo, e no sofrimento, a ordem tende-se o quê? A degenerar. Sofrimento vira uma loucura. Cada um se agarra no que tem e vamos embora, cada um por si, Deus por todo. Mas o interessante é que Pedro ele não disse que eles deveriam se esforçar mais. Pedro ele dá instruções então à luz de 4 coisas que eu queria aqui elaborar com vocês. Primeiro delas, que nós já vimos, Pedro ele dá instruções à luz de ter sido uma testemunha dos padecimentos de Cristo, como nós vemos lá no começo. E veja, Pedro, ele foi um dos causadores desse sofrimento, quando negou face a face o Senhor. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diz Lucas 22, 61, 62. Pedro foi um dos causadores do sofrimento de Cristo, ao negar-lhe face a face. Por isso, Pedro instrui essa igreja a se manter fiel em meio ao sofrimento, visto que o supremo pastor não sofreu apenas na mão de ímpios, mas na mão de seu povo, seu próprio povo. A segunda coisa, à luz da segunda coisa que Pedro dá a instrução, é que ele faz, então, como eu disse no começo, ele dá essa instrução à luz da glória de Cristo, que então haveria de ser revelada. Ele não fala como alguém que não viu ou não experimentou do que está falando. No Monte da Transfiguração, Pedro viu a glória de Cristo. Ele viu Cristo glorificado. E após a morte, ele viu Cristo ressuscitado. Ele viu Cristo plenamente glorificado.
Pedro fala na certeza de que todo sofrimento, embora dolorido, é presente, ele é apenas por enquanto. Veja, o seu mestre sofreu, mas ele também foi glorificado, como eu disse no começo. Pedro fala, à luz da ação pastoral de Cristo, o Supremo Pastor, que quando traído, irmãos, foi ao encontro do seu traidor. Não falei agora que Pedro negou Jesus face a face? Jesus olhou para ele, quando ele acabou de negar, ele se lembrou de que Jesus tinha falado, você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não, em hipótese nenhuma eu vou fazer isso, eu não sou nem como esses caras que estão do meu lado aqui. E Pedro fala à luz dessa ação de Cristo, o Supremo Pastor, que quando traído foi ao encontro do seu traidor, e como prova do seu perdão, irmãos, solicitou a Pedro que ele pastoreasse o rebanho dele. Está lá em João 21, 15 a 17. Ele vai ao encontro de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Me amas? Vocês conhecem a história? Tá bom, então pastorei o meu rebanho. Como prova do seu amor por mim, cuida das ovelhinhas, das minhas ovelhinhas. Veja, Pedro não está dando instruções e ordens por dar. Ele está falando à luz do Supremo Pastor. Ele recebeu o cuidado. Essa igreja deveria olhar, então, vocês devem olhar sabendo que o Supremo Pastor, aquele que tem cuidado de vocês, que cuidou de mim, ele há de recompensar cada um de vocês. Por isso, Pedro fundamenta a sua ação pastoral, proclamando e declarando essa promessa. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a inacessível, ou seja, aquela coroa de glória que nunca vai se destruir. Ela é incorruptível. Esse pastor, irmãos, que tinha se comparado, esse Jesus que tinha se comparado como um pastor, que arriscando a sua vida, sai em busca das ovelhas perdidas, como está lá em Lucas 15. Esse Jesus que se auto-intitula de o bom pastor e que estava preparado para dar a sua vida pelas ovelhas. É esse Jesus que Pedro está falando, vocês devem olhar para ele, lembrem-se dele, cuidem uns dos outros. E é olhando, irmãos, para o Supremo Pastor, que podemos encontrar esperança nesse mundo onde os relacionamentos são quebrados, onde nós sempre valorizamos o outro por meio daquilo que nós recebemos. É somente a luz, ou olhando para o Supremo Pastor, que nós podemos nos relacionar e nos sacrificar uns pelos outros. Não tirar proveito uns dos outros. Onde o nosso coração egoísta cada vez mais nos empurra para o distanciamento das outras pessoas. Mas é olhando para ele, irmão, para o Supremo Pastor, crendo nas suas promessas, que nós podemos, então, liderar como o Senhor quer e se submeter como o Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, o nosso coração desnudado, porque a Tua palavra nos fere, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a liderarmos como o Senhor quer, não por sorte da ganância, Senhor, não buscando o nosso próprio interesse, não calculando aquilo que ganharemos. Nos ajuda a servir, Senhor, sendo exemplo, não sendo tirânico. Ó Senhor, nos ajuda a refletir a Sua glória. Nos ajuda a sermos parecidos com o nosso Salvador. De igual forma, Senhor, nos ajuda também, Senhor, a nos submetermos em humildade, lembrando de Cristo, cingindo a nossa vida de humildade, que nós possamos encontrar, Senhor, no Senhor, a alegria de servirmos uns aos outros. Essa, Deus, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, nesse momento, cantarmos essa última canção.